Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição do podcast 50 anos de fé. Edição especial em comemoração aos 50 anos da Igreja Batista Regular da Fé. Eu me chamo Frank e estou com uma equipe de convidados especiais que levará você a conhecer mais um pouco da nossa história pela ótica de todos aqui presentes. Ao meu lado esquerdo tem o pastor Rinaldo. Dê boa noite aqui à nossa audiência. Boa noite a todos, é bom estar aqui para falar mais um pouquinho da Igreja da Fé. Nosso amigo Renato aqui. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui e a gente vai repassar algumas coisas que aconteceram com a gente e tenho certeza que vai ser uma bênção para todos. Suzana Angélica, representante das mulheres da igreja. Sim, um prazer muito grande estar aqui. Boa noite a todos, né? E que Deus nos guie e nos abençoe nesse momento. Amém. Alex? Boa noite, graças e paz aos irmãos. Vai ser de muita alegria, né? Poder falar um pouco. Eu acho que eu sou o mais novo aqui diante de todos na Igreja da Fé, mas acompanhei um pouco da história da nossa igreja e vamos tentar aqui repassar para que o público conheça, né? Perfeito, perfeito. Então vamos começar aqui o nosso primeiro bloco, dirigindo-se aqui ao pastor Rinaldo, com a nossa primeira pergunta. Pastor Rinaldo, você que começou a história da Igreja da Fé, tem um pouco para nos contar, nos leve um pouco para o início da história da Igreja Batista Regular da Fé? Pois não, Frank. A Igreja da Fé começou no coração dos missionários, senhor Fred e dona Virginia McClanahan, após mudarem para Mossoró, após a cidade de Carnal Baixo ter sido destruída pela enchente, em 1974. No mesmo ano, os missionários, juntamente com alguns irmãos que vieram da cidade de Carnal Baixo, incluindo o irmão Damião, meu irmão, ainda em 1974, os missionários alugaram uma casa ali na ilha de Santa Luzia, e a casa do seu Renault, que depois a família toda se tornou crente. Em 25 de agosto de 1975, os missionários fundaram ou construíram a primeira igreja batista regular, a igreja lá na Rua José de Souza, que é onde hoje é o escritório da igreja e o seminário. Em dezembro de 77, então, batizamos 14 novos irmãos. A igreja, quando a gente chegou aqui, em 77, tinha 6 irmãos. Isso em março, 20 de março, e em novembro nós batizamos 14 novos irmãos. De lá para cá, a congregação batista, que era como era chamado, através do evangelismo, foi recebendo muitos e muitos convertidos. Isso era o início. Em 1978, a Igreja Batista lá cria 2 pontos de pregação. Já em 78, um no Urique Graf e outro no Planalto 13 de Maio. Em 1984, organizamos a segunda Igreja Batista lá da Fé, no Planalto 13 de Maio, que hoje é Betel. 30 de novembro de 1988, convidamos o pastor Plínio para algo fantástico. Havia muitos novos, muitos jovens se convertendo, muitos jovens, e a gente convidou o pastor Plínio para vir evangelizar os pais desses jovens. Foi um momento de crescimento muito bom. Tá certo? Isso em 84. 30 de novembro de 88 foi que Plínio chegou. Em 1989, formamos uma equipe para repensar a igreja. A igreja tinha um crescimento bom, e nós reunimos uma equipe entre os membros da igreja para repensar a igreja, como ela tem que crescer e como ela ia crescer com qualidade. Em 1992, o ensaio da atual filosofia da igreja. Nós somos o que somos hoje porque foi pensado, não foi, aconteceu por acaso. Nós puxamos os irmãos, vamos mudar a nossa filosofia de pensar, de trabalhar. E foi um momento excelente. Em 1994, realiza o primeiro seminário interno de liderança, com o tema Mudança, Perspectiva, Administração Descentralizada e Implantação dos Ministérios. A nossa história para crescer. Isso sempre, esse crescimento sempre por causa de novas pessoas que estão chegando. A temática era alcançar novas pessoas e crescer com qualidade. Nós nunca esquecemos isso. Em 1977, implanta-se na Igreja da Fé o culto vivo. Passa por muito tempo com isso, e nesse culto vivo a gente discutiu adoração 7 dias por semana e 24 horas por dia. Então, a gente fez muitos estudos sobre a adoração. Ou você adora todos os dias, ou no domingo você vinha só para enrolar. A gente dizia isso de maneira bem clara. Então, tudo isso porque nós acreditamos que a igreja precisa ser ensinada para que ela cresça e cresça rápido. Então, em 1997, implanta-se a Igreja do Culto Vivo. Em 1999, é a capela do culto, capela do céu aberto. Aquele momento que a gente não tinha cobertura. O terreno era grande, a gente fez
a céu aberto por muito tempo. Inclusive o casamento de Aurineide foi debaixo de chuva, porque não tinha cobertura e foi bacana aquilo. Mas um momento especial, naquele a céu aberto, nós fizemos uma conferência com 1.100 pessoas, em pé, praticamente todo mundo em pé. Foi um momento muito bom. 2000, cria-se o slogan na Igreja que Vai Longe, né? Um programa de rádio na marca da excelência, FM 91, era uma igreja fazendo história, ganhando o direito de ser ouvida e incomodando. Nós começamos a incomodar muito as pessoas da cidade, as outras igrejas e tudo isso, porque era um crescimento muito rápido e muito, muito centrado no que a gente queria. A partir de então, cria-se as prioridades bíblicas da igreja, que vocês sabem, adoração, comunhão e evangelização, para fundamentar, tá certo? E isso nos ajudou ao crescimento equilibrado. Então, essa é a Igreja Batista Glória da Fé. O projeto de expansão, começamos a trabalhar com projeto Fé 2000 e projeto Rumo 2014. E nesses dois projetos surgem 11 extensões e o seminário teológico. Então, nós sempre com uma visão futura, então as igrejas se estendendo e o seminário preparar o obreiro para isso, tudo em conjunto, né? E a igreja que vai longe. O que significa a igreja ir longe, pastor? Significa ter objetivos definidos, lutar por eles, não medir esforço para atingi-los, significa desafiar, né? Encarar os desafios, buscar a excelência, ser mais ágil, mais preparado, mais útil, mais inovador, mais antenado, mais convincente, mais proativo, mais resiliente, mais contundente, enfim, manter o foco. Então, a igreja para pensar longe. E isso ficar aí na nossa mão. Então, a Igreja da Fé é uma igreja com 3D, uma igreja 3D em crescimento. Ela cresce em qualidade, ela cresce em funcionalidade e ela cresce em quantidade. Isso através das 3 palavras lá. A adoração leva você a crescer em qualidade, a comunhão leva você a crescer em funcionalidade e a evangelização leva você a crescer, né, em quantidade. A igreja que tem uma cola também, essa palavra foi muito dita, essa igreja tem uma cola. Naquele tempo, no início, pois o que é que tem a cola dessa igreja? Era porque a cola da igreja era o entusiasmo. No início, todas as pessoas eram muito entusiasmadas, tudo era muito bom, tudo era animado, tudo era... Porque a maioria das pessoas eram jovens e não tinham o que fazer mesmo. Só tinha a igreja mesmo, era o melhor lugar para todo mundo. Então, se fazia qualquer reunião no meio de semana, era lotado, porque não era a melhor coisa que se fazia. Então, nós experimentamos isso. Pastor, a gente observa o quanto o senhor viveu cada fase da igreja. Bem consciente. De tudo isso. Vamos interagir com o pastor. O senhor falando, a gente passa um filme na nossa mente, né? E eu queria ver assim com o senhor. A gente sabe que as pregações muito fervorosas que o senhor sempre trouxe, bem atualizada, né? Trazendo assim um alimento espiritual bem consistente para a igreja. Frases que você, no meio do processo, no meio do crescimento da igreja, que marcam a vida da igreja, que marca as suas pregações na jornada. Obrigado. A gente sempre pensa tudo. Se é pregar, a gente pensa na igreja. Se é fazer qualquer coisa, a gente pensa na igreja. Porque se não for assim, não tem sentido. A gente entendeu isso bem cedo. Então, o princípio fundamental que mantém todos os relacionamentos é entusiasmo. E uma comunicação eficaz. Por isso, a gente se esmera em preparar mensagem em respeito às pessoas que vão ouvir. A gente estuda também o tempo, você não pode esticar demais, a gente, tudo bem direitinho, que é para dar o recado, como a Bíblia ensina. Então, a Igreja Batista Glória da Fé, essa igreja que vai longe, adoração é a divisa, adoração é a comunhão e a evangelização. Conceito de membresia a gente também mudou, é uma relação presente com responsabilidade. Nada de burocracia. Tanto que as pessoas hoje chegam, pastor, o que é que eu faço para ser membro? Já é. Na hora que você crê, na hora que você chegar, na hora que você decidir. Não tem burocracia, não tem que reunir para aceitar ninguém como antigamente para saber se dá certo ou não. Isso desde muito tempo, quando a gente mudou a filosofia, a gente criou esse sistema. Trazer uma carta de recomendação. Não tem nada disso, é bem desburocratizado, né? Tipo de crescimento, já falamos, credenciais do membro, é conversão a Cristo, presença ativa, ministério específico, contribuição financeira. Esse é o nosso lema. Então, só isso que precisa, né? Então, até 2018,
já tínhamos várias extensões, em 6 cidades diferentes, em 4 estados, 14 extensões e 14 pastores. Até 2018, certo? E até 2018, coloquei isso também, nós tivemos 16.900 pessoas visitando pela primeira vez a Igreja da Fé. Atingimos 16 mil pessoas até 2018, visitando pela primeira vez. Nós tivemos 7.986 pessoas decidindo para Cristo até 2018. Conversão em meio. E recebemos 850 irmãos vindo de outros lugares, de outras igrejas. Então, isso até 2018, certo? E fizemos 350 casamentos até 2018. Olha aí, Alex. Então, Muito casamento. Bastante casamento. bastante casamento. Pastor, eu sempre falava que quando as pessoas, esse auge da igreja, de realmente as pessoas se sentirem atraídas, era muito bom estar lá, né? Sim. Sempre foi muito bom estar lá. E eu dizia, eu ainda adolescente, eu dizia, é porque a nossa igreja prega a palavra. Não tem, e eu aprendi muito também com o Rinaldo dizia, se a gente for tentar fazer algo que atraia as pessoas, que não seja a palavra, a gente não vai conseguir, porque tem pessoas que são especialistas nisso, empresas. O mundo faz melhor do que O a mundo gente. faz muito melhor do que a gente. Que Ele tem dizia dinheiro, isso. tem tudo. Então, assim, eu sempre tive essa convicção, né, de que realmente a palavra é pregada. E isso é o que atrai. Realmente é o que firma, né, o que fixa a pessoa. Pode outras coisas atrair ali, mas se não tiver a palavra, não atrai. Então, nossa igreja, graças a Deus, sempre a gente vê essa evolução que nossa igreja tem, né, no sentido de tecnologia, de tudo. Mas a gente vê que é Cristo. O centro de tudo é Cristo. Né? Então, isso é o que atrai realmente, que é lindo, que faz a pessoa continuar. E a palavra é o legado da igreja. Né? Exatamente. Infraestrutura é bênção, coisas bênção, materiais. é criatividade. Mas a palavra é o que vai fazer mesmo, transformar as vidas e fazer as pessoas deixarem um bom legado. Exatamente. Eu reforço muito isso que você falou, Suzana, porque desde que eu cheguei, assim, a gente acompanha a vida das pessoas, né, que estão próximas a gente, e às vezes você vê uma pessoa chegando e ela não se firma ali, não se fixa e logo vai. Mas, como você falou, estar na Igreja da Fé ativamente, assim, é algo tão aconchegante que não dá vontade de ir embora. Eu, em nenhum momento, desde a minha conversão até hoje, nunca passou pela minha mente eu estar em outro lugar, em outra igreja. Né? Eu fico, às vezes, até, rapaz, se um dia, tipo, acabou tudo, eu vou pra onde? Não tenho pra onde ir, né? E quando a papai tinha essa questão, vai ser transferido para morar fora. Eu lembro que uma vez surgiu esse boato de papai ir trabalhar em Aracaju. E eu, adolescente, eu comecei a chorar. Eu disse, não, a gente não pode ir. Lá não tem Igreja da Fé. Então, assim, faz parte mesmo da gente, assim. É muita emoção, muita gratidão a Deus a gente poder ter esse privilégio, né? De fazer parte dessa igreja. Alex, Suzana. a gente observou que a igreja passou por várias transformações. Você vê a quantidade de pessoas que passou pela igreja. Desse período que você é convertido na igreja, quais transformações mais te impactaram, que você pode trazer aqui pra gente, que mais lhe impressionou? Olha, o pastor Rinaldo falou aí, iniciou dando a história da igreja e durante toda a fala dele, ele vai endossar o que eu vou falar aqui. Eu resumo aqui em uma palavra: expansão. E para a Igreja da Fé sempre foi muito claro isso. A gente vê pelo relato do pastor Rinaldo, né? Mas isso foi, lógico, foi algo planejado, mas uma grande parte disso era o resultado do acolhimento que a Igreja da Fé tem com as pessoas que chegam, né? Eu mesmo fui um exemplo disso. Rinaldo, como muito sempre atualizado, né? Por mais que tenha aquela idade, mas se atualiza, se informa, até mesmo no meio tecnológico. Eu vou dar o meu relato aqui, um pequeno testemunho. Rinaldo me alcançou, né? Digamos, me evangelizou através do extinto Facebook. Extinto não, ainda existe. Mas assim, caiu mais em desuso. Sim. Mas pelo Facebook, né? Eu já namorava a minha atual esposa, né? E o ciclo de amizade dela, que era lá da igreja, Sim. fazia convites, eu às vezes, né, dava uma desculpa, mas acabei indo. Então, fui uma vez, fui muito bem recebido, muito bem acolhido. Fui uma segunda vez e aí despertou em Rinaldo a curiosidade em saber quem eu era,
né? Eu lembro muito bem, isso é muito claro, né? Ele conseguiu o contato, adicionou no Facebook e lá no Messenger começou a conversar comigo, né? E aí a gente foi conversando, eu já fui uma segunda vez para a igreja, né? E naquele momento da minha vida, eu lembro muito bem que já estava assim, tipo, aquilo, tudo que eu já tinha vivido já tinha saturado, né? Então, eu acho que acabou encaixando o momento com a oportunidade que o Renato teve de estar me evangelizando, eu passar aí, né, a frequentar, né, que não tinha feito a decisão ainda. Sim. Mas, assim, em todo momento era muito marcante como a Igreja da Fé acolhe as pessoas. É muito marcante isso. Até eu fazer minha decisão. Então, como eu falei, né, não pense em estar em outro lugar. Muito bom, muito bom. Suzana falou no coração, Suzana. Quando você falou da pregação da igreja, você falou do diferencial da nossa igreja. Porque eu lembro, pastor, que quando eu me converti, meu pai dizia, como é que pode a igreja de Renato? Não tem nem 15 anos. Olha aí. Aí ele dizia, meu filho, procurar. Essa igreja não foi a igreja que Jesus deixou no mundo, não. Eu disse, meu pai, se Jesus deixou, porque não prestava. Essa minha vai fazer 15 anos ainda, mas ela vai continuar, ela prega o evangelho e tal. E eu lembro, pastor, uma coisa bacana aí. A gente não tinha todos os instrumentos, a gente sonhava com um som bom, com a cobertura, como o pastor falou, né? Muita coisa. A gente tinha os bancos, né, de madeira. Eu acho que na época a gente nem sonhava em ter cadeiras, na verdade, né? Mas assim, a gente não tinha muita coisa, só que a gente tinha uma coisa que a gente, como um jovem, a gente batia no peito e dizia assim, nós temos a melhor pregação da igreja, da cidade, nós temos a melhor pregação. Nossa mocidade, ela se orgulhava disso, era um negócio bem diferenciado, incomodava as pessoas, porque era a Bíblia. Nós só estamos aqui hoje, a igreja só não chegou por causa da Bíblia. Se o senhor não tivesse pregado a palavra pura, ela era bem pequenininha, como era antigamente. A igreja só é grande hoje por causa da palavra. Se você pegar o peixe pela cabeça, ele não solta nem a pau, né? Tem muito peixe quem já teve a oportunidade de ver a rede ser puxada, às vezes o peixe vem enrolado, só pegado no rabo, no pontinho de lado da... Sei. Mas o que vem com a cabeça enterrada na rede, né? Ele não escapa não, meu irmão. E é isso, por isso que a gente tá aqui. A gente realmente é peixe da palavra de Deus, porque a gente foi pego pela cabeça, pela doutrina de Cristo. Tudo passa, menos a palavra de Cristo. Então, a gente só tem a agradecer muito a Deus e ao Senhor que realmente pregou a palavra pra gente. É verdade. Renato, para quem não conhece, fez parte da maior mocidade de Mossoró, não foi, Renato? Sua juventude fez a história da igreja e fez o que a igreja é hoje, não é verdade? Era um privilégio. A gente, enquanto muitos constroem, a gente chegou derrubando, né? Destruindo. Porque quando a gente chegou na igreja, a gente criou um propósito de ir atrás de todos que estavam desviados, né? E que visitavam a igreja. A gente juntou um grupo de jovens e a gente foi atrás. E em poucos meses a gente chegou para a igreja. Na época tem aquelas reuniões, né, que a gente precisava ter a aprovação da igreja para fazer algo assim extraordinário, vamos dizer assim. E teve uma reunião da igreja extraordinária simplesmente para derrubar uma parede, porque não cabia mais jovens. E a igreja deu o aval e a gente derrubou. Foi uma das maiores alegrias da minha vida espiritual. Muito bom. A gente derrubou a parede da igreja para poder comportar crescer, todo mundo. Derrubou pra crescer. Foi muito bom. Suzana tem algo em comum comigo, né? Nós somos criados dentro da igreja, criado e casado também, né? A sua história pessoal, né? Ela concombina, ela faz parte também da história da igreja. E na sua jornada passaram pessoas na sua vida que marcaram a sua história, que marcaram a sua vida. Consegue citar alguma história, algum nome? Consigo, com certeza, né? Eu acho que eu não poderia deixar de citar meus pais, né? Quando você colocou aqui no nosso roteiro, perguntar uma pessoa, né? Eu digo, é uma pessoa, porque... É uma pessoa, porque eles são um só, né? Eles eram um só. Então, meus pais, eles marcaram
não, obviamente, minha vida como pais, mas como as pessoas responsáveis por me apresentar a Jesus. E isso me deixa muito emocionada. Quando eu até escrevi uma vez que quando eu estou ouvindo músicas, né, que me levam a adorar a Deus, e eu me emociono, eu lembro do meu pai. Eu me emociono lembrando dele, porque aquela adoração que eu tô ali entregando a Cristo, aquela emoção no meu coração de estar sentindo aquilo tudo, né, de entender quem é o Salvador, que somos salvos, que Jesus é poderoso. Foram eles que me apresentaram isso, né? Então eles me apresentaram a salvação, eles me ensinaram a adorar, a amar, a louvar, né? Porque eu não cansei, mas todos os dias eu acordava com manhã com a radiola tocando. E aquilo era uma paz dentro de casa, né? A gente acordava com aquelas músicas tocando, os louvores. E a música faz parte da minha vida, né? Por conta dela, né? E eles me ensinaram o caminho da igreja. Eles nos levavam para a igreja, então eles inculcaram realmente a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, que fazer parte da igreja é uma coisa normal. Realmente é parte. É vida. Não tem como separar isso de mim, né? E dos meus. Então, assim, eu não poderia citar outra pessoa, né? A perseverança, né? Os desafios, todo dia a gente entrando naquele carro ali, os 4 filhos indo para a igreja. E é muito, muito bom, é muita emoção, assim, realmente eu choro. Às vezes, quando eu estou lembrando, estou adorando e eu lembro deles, né? É um choro de gratidão por ter me apresentado a Cristo mesmo. Eu também chorei. A primeira vez que eu vi o hino em memória foi você que cantou. Seus pais eram vivos e eu vi ali assim, realmente o testemunho da casa deles, de vocês, né? Que realmente seus pais eram muito amorosos com todos, né? Deixou saudades aí. Deixa eu fazer algumas colocações aqui. Eu usei as palavras lá atrás sobre como a gente trabalhou a igreja esse tempo todo. Nós tivemos um tempo que a gente dizia a igreja que não se compara. Não é que a gente queria ser melhor do que ninguém. Ela não é melhor e nem é igual, ela é diferente. Então, foi sempre uma nota que eu coloquei no meu ministério, porque se a igreja for igual às outras, não tem motivo para viver. Vamos juntar e fazer uma coisa só. Então, eu aprendi isso. Por exemplo, aí eu coloco comparar-se na minha cabeça, agora favoravelmente com outros, pode gerar orgulho e farisaísmo. Se você comparar com o que é mais forte, você acha que é grande, né? Comparar-se é resultado de uma mente carnal e uma imaturidade espiritual. Então, eu jamais aceito alguém comparar a Igreja da Fé com qualquer outra. Porque nós trabalhamos de maneira totalmente diferente. Por isso, ao invés de compararmos com os outros, somos agradecidos pelo que somos e tudo que temos. Sabendo que é Deus quem opera tanto querer como realizar. E a Igreja da Fé é uma igreja orgânica. Uma igreja de membro, igreja de pessoas, um organismo. Não é organização. Temos organização, mas a organização é muito fraca. Nossa ênfase é no organismo, né? No relacionamento vivo, que são as pessoas. Então, isso a gente chama de igreja orgânica. Aonde você pertence, é conhecido, é amado, é pastoreado, é visitado, é fortalecido no sofrimento, celebrado nas conquistas, discipulado. Você é alguém único e não apenas mais um número. Isso é o nosso conceito de igreja. Você não é mais um. Você não é mais um. A igreja, como organismo vivo, propõe alternativa, mas cada crente ou indivíduo precisa revelar disposição e interesse em viver isso. Sozinho você não vive. Então você tem que entender a igreja que é um corpo. Isso a gente bate sempre, né? Então, é uma igreja em ação, nós nunca paramos, até a gente diz que a gente tem que fazer uma meia-culpa em relação aos ministérios, que tem hora que os ministérios param, mas a coisa acontece. Porque eu não vou deixar de não fazer, não acontecer. Eu sei que eu posso fazer. Depois a gente trata com os ministérios, mas é uma igreja em ação, uma igreja muito intensa. Eu já disse uma vez que se eu fosse começar hoje, eu não começaria com tanta intensidade. Eu ia pensar um pouco mais, mas desde que a gente começou, a gente é muito intenso. Tudo que faz, certo? É uma igreja em movimento.
A igreja é a capacidade da igreja de conduzir as pessoas pelo processo dela. A gente não está pesquisando aqui, ali, acolá, não. A gente quer buscar na palavra de Deus como as atividades da igreja primitiva. Você me impressionou. Como é que a igreja pergunta todos os dias na casa, no tempo? Para mim, como é? Isso é uma realidade. Não precisava fazer um movimento para atrair pessoas para acontecer. A igreja ela crescia porque via a vida do povo. E Deus acrescentava, diz o texto lá embaixo. Eles perseveravam na doutrina, os apóstolos, eles tinham uma vida que muita gente não gosta, mas tinha uma vida de rotina. A igreja tinha rotina. Era todos os dias, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não tinha esse negócio. Mas isso é nosso momento. Então, o alinhamento, capacidade de a igreja alinhar os seus ministérios, alinhar os seus objetivos. Isso a gente fala de vez em quando na pregação, na escola dominical, a gente faz reunião para dizer para onde a gente vai. Que eu aprendi bem cedo, se a gente quer crescer, você tem que saber onde você está, como chegou aqui, onde você está, para onde você quer ir e como chegar lá. Então, isso aqui eu penso todo dia. Então, quando acontece uma coisa boa na igreja, não é, para mim não é por acaso, não é, foi pensado. Hoje a gente chegou a 50 anos, para mim foi pensado muitos anos atrás. E a gente vai trabalhando para que isso aconteça. Então não é, de repente chegou a 50 anos. Tem o rumo aos 50. Rumo a 45. Eu vivo isso porque esses boletins que estão guardados lá é minha história. Eu fico lá lendo todo. Tem dia que eu passo lá, abro uma parte daquela cheia de boletim. A liderança, cada ano tinha liderança diferente, cada ano fazia aquele. Tudo isso é a história da Igreja da Fé. Então, estou terminando aqui. E o foco? A capacidade da igreja alinhar-se e o foco, a capacidade da igreja redirecionar as suas atividades. Eu faço isso, muitas vezes vocês não sabem, mas eu faço redirecionamento de tema de pregação, redirecionamento dos ministérios, assim pelo andar da coisa. Pelo andar da coisa, porque eu acho que precisa de um ajuste aqui. Às vezes eu faço só com uma pessoa. Isso aqui pode melhorar sim. Isso aqui, o caminho é esse aqui. A Bíblia diz isso. Então a gente vai fazendo isso, as atividades para atender o binômio que a gente tem aqui, que é o cuidado de incluir as atividades nas pessoas. E, finalmente, o boletim da fé, o boletim, para essa informação para vocês, começou em 1998 e terminou em 2018. Esses boletins que a gente falou. Lá. E agora, a partir de janeiro de 2026, como crescer a igreja? É simples. Plantar, regar para Deus dar o crescimento. E aí, o que é que a gente já tem? 2 cultos dominicais noturnos. Aqueles 2 cultos que a gente ia fazer antes da pandemia. Está tudo já bem estruturado, então a gente quer começar em 26, já bem alinhado. Finalmente, a visão de 2040. Estou pensando aqui em 2040. Né? Devemos olhar para os próximos 15 anos, comprometidos a seguir fielmente o chamado de Deus para a sua igreja e nossa cidade. 2040, nossa trilha de crescimento, impacto e transformação, alimentados pela oração, guiados pelas Escrituras, fortalecidos pelo Espírito Santo. Então, só quero que você venha comigo. Esse é o nosso desejo, então, 2025. É isso aí. Renatão, eu queria saber a sua história, a sua jornada de fé. Onde foi que a igreja tocou você? Como foi que a igreja chegou até você e você passou a conhecer a Igreja da Fé? Eu cheguei na Igreja da Fé em dia 10 de abril de 1990. Depois que eu fui evangelizado pelo meu tio, né? Eu já tá na glória. Ele pregava para mim e tentava me levar para a igreja. E ele desistiu de me levar para a igreja, não de pregar evangelho, porque eu me converti de fato. E ele chegou para mim e disse: rapaz, eu tô vendo, eu já orei a Deus. Deus me revelou que você não vai ser pentecostal. Então, tem um pastor casando e batizando lá no Alto Samuel. Esse cara é bom de Bíblia, eu já procurei saber. E tem um vizinho meu que é da igreja dele. Ele tem praticamente a sua idade. Eu já pedi apoio a ele. Eu quero que você vá para lá. E assim eu fui, conheci a Igreja da Fé. Na verdade, quando eu estudava numa escola pública lá na rua da igreja... Era o Mané João, não? O Mané João, né? Eu passava, eu via aquele jovem e, de certa forma, despertava
interesse, né? Dizia, quando eu passava eu via, inconscientemente eu percebia que aquelas pessoas ali eram felizes. Eu acho que tinha 40 ou 50 pessoas no culto. Algumas vezes eu passei e vi, assim, mas nunca tive coragem de entrar, né? Não conhecia o evangelho, mas... E também nunca tinha passado pela minha cabeça de que realmente eu seria um membro da Igreja da Fé. Mas quando eu compreendi o evangelho, eu fui muito abençoado quanto isso aí. Meu tio, além de ter pregado o evangelho para mim, ele me direcionou para a igreja certa. Assim, uma igreja que realmente me acolheu com Carpegiani. Eu fui recebido de maneira maravilhosa, assim. A gente carente, muita gente hoje é carente de amor e naquela época também já tinha. Minha vida, de certa forma, foi um pouco difícil, né? Minha criação. Alguns conhecem aqui meu pai, né? Infelizmente, ainda não se converteu ainda, né? Eu me converti no início de 90. Depois vieram meus irmãos, graças a Deus está todo mundo. Ainda não está meu pai e minha mãe. A gente ainda não desistiu deles. Nunca vai desistir enquanto tiver vida. Mas foi muito difícil. Eu cheguei em abril, eram conferências, que naquela época a gente tinha conferências em abril e em agosto, né? Como eu disse a vocês, né? Meu pai zombava porque a igreja de Renato não tem nem 15 anos. Porque a igreja só ia fazer 15 anos em agosto. Sim. Eu participei dela da conferência em agosto. Vi que foi muito melhor, Deus até me perdoe, pastor, mas foi muito melhor agosto que abril. Foi um negócio extraordinário. Era boa, era, porque cada ano a gente se superava, era um negócio bacana mesmo, que a gente sentia a presença de Deus e via as pessoas se convertendo. E aquilo ali sempre foi um gás pra gente, né? Assim que eu me converti, eu lembro que eu cheguei para uns irmãos mais velhos que estavam lá na porta da igreja, que isso é... Pastor Rinaldo sempre teve esse hábito, né, de estar na porta e receber os irmãos, receber os visitantes. Isso, na entrada, na saída. Aí eu disse, ei, meus irmãos, comecei a ler a Bíblia toda. Aí um irmão disse assim, foi mesmo? Foi. Você já leu o quê? Eu já li Gênesis. Aí ele disse, vixe, então tá bem pertinho, né? Só falta 65 livros. E quando foi que você teve seu contato com a bateria? Que eu sei que você, nos primeiros bateristas da igreja, tocava no caixinha ainda, né? Era, a música, o Ministério de Música. Eu participei muitos anos do evangelismo, mas a música é o que me tocava, né? Participar do Ministério do Louvor. E a gente teve dificuldade no início, a gente não tinha instrumentos, né? Sim. Aí eu mandei a foto para você. Sim. A primeira bateria da igreja, por curiosidade, era desse tamanhozinho assim, malzinho, né? Eu lembro. Era uma pequenininha. Caixinha, bateria eletrônica. Era um fio no dedo, né? Colocava um fio no dedo. Era, a gente fazia um aterramentozinho, né? Que era 14 volts. Todo mês essa bateriazinha dava o prego. Eu ia lá, pastor, pelo amor de Deus, manda ajeitar pra gente tocar. E todo mês dava o prego. Aí o pastor comprou a segunda. A gente só tinha uma guitarra velha e a gente sonhava com baixo. O primeiro baixo da igreja. E Márcio de Rinaldo era adolescentezinho e tal. E a gente começou a pedir a ele, pelo amor de Deus, aprenda a tocar baixo. Porque a gente precisa. A gente só tinha 2 instrumentos, né? Aí ele aprendeu, eu lembro da alegria que a gente teve o primeiro baixo da igreja. A gente foi lá no centro, né, com a permissão da igreja e comprou um baixo usado. Foi uma festa tremenda pra gente. E assim, cada ano que passava, a gente via os irmãos crescerem, né? O ano 93, eu lembro que as conferências realmente explodiu, porque muita gente hoje que é líder da igreja se converteu em 93. Né? Outros foram pastores e tal. Eu lembro que em 93 foi uma bênção tremenda a conferência. E a gente fez a campanha contra as drogas. Na época não existia crack. Mas a nossa cidade já tinha muito, né? Já sofria muito com relação a drogas. E o pastor Rinaldo disse, vamos fazer uma campanha contra as drogas. Aproveitou o largo da Elé Pneus. Sim. Né? A gente montou lá um palco improvisado, bem bacana. Alugou uns instrumentos. Fizemos, teve até trio elétrico naquele ano. E todos os anos a gente via Deus abençoando e acrescentando pessoas. E aquilo ali só fazia fortalecer nossa fé, né? Porque, assim, você vê o resultado. A Bíblia diz que uns regram, né? Outros colhem. Né? Até, de certa forma, para algumas pessoas, até meio que, entre aspas, frustrante, né? Às vezes você prega muito para uma pessoa, né? O irmão vai uma vez lá e colhe. Graças a Deus, né? Que ele se converteu. Não é a vontade da gente era se converter com a gente, mas assim vai. Mas, enfim, só tenho a agradecer a Deus pelo tempo que eu passei. E
E assim, sem deixar passar em branco, no seminário que o pastor falou, que foi uma mudança radical na igreja, quando ele fez aquele seminário, o primeiro seminário da igreja, que foi meu pai se revoltou porque eu queria ir para a igreja e ele não deixou. Foi a primeira vez que eu disse um não para o meu pai, ele me pôs para fora de casa. No dia seguinte, Deus me abençoou com a mulher que eu casei hoje, né? Ela está comigo há quase 3 séculos. E meu emprego, né? 3 décadas. Mas isso aí, 3 décadas. 3 décadas. Você falou que uns regam e outros colhem, né? Na história tem um detalhe que é importante citar, Das Neves. Das Neves foi a crente 09, né? Quando ela entrou na igreja, ela foi o número 10. Tinha 9 crentes e ela começou o trabalho de evangelismo. Talvez o pastor possa relatar um pouco desse período. Esse período foi quando a gente começou, de fato, trabalho, quando a conversão de Neves, né? Porque a igreja, ela morava atrás da igreja, né? Atrás da igreja, a casa da Dona Ambrosa, né? Neves foi a primeira pessoa, ela e a irmã Maria José, que se converteram na mesma noite. E foi ela que a gente usou para trazer muitas crianças. Naquele tempo a igreja tinha 300 crianças na escola dominical, só criança. Porque mamãe trazia não sei quanto de lá, do Planalto, dos Teimosos, né? Pegava dali da Rio Negro, naquela, né? E lá de baixo, lá da Figueira Filho, da ilha. Então era bonita, fileira de mulher trazendo menino. E ela levantava os meninos, dava banho aos meninos, vestia os meninos e trazia para a igreja. Olha aí que bacana. Então, foi uma época que era... Porque não tinha muita gente mesmo. E, de fato, eu vou fazer o quê? Vou investir nas crianças. Da gente investir nas crianças e muita gente do Alto Samuel foi ganhando por Cristo por causa desse trabalho de criança. Aí começaram a se converter, todo mundo da família dela fez decisão a partir dela. Do Carmo foi a última, deu uma de Durona, né? Morava com um sargento, né? Com um tenente, na casa do tenente, aquele negócio. Mas também creu no Evangelho. Muito bom, muito bom. Alex, você tá tão calado aí, Alex. Último bloco, vamos lembrar. Estou aqui trazendo na memória, né, enquanto o pastor fala, não que eu era desse tempo, mas vários outros pontos que eu acompanhei no crescimento da igreja, né? E assim, a gente fica fantasiando, assim, fica, né, vislumbrando, assim, maravilhado com o que Deus fez no meio do seu povo, no meio da igreja da fé. Às vezes a gente fica até sem palavras, né? Porque realmente emociona. Emociona, né? No ponto aqui tá dizendo que você só conseguiu casar na igreja, que você não conseguiu arranjar ninguém que lhe quisesse. Olha, graças a Deus. Fala um pouco do seu casamento, você é casado com Luana, não é isso? Graças a Deus que eu casei na igreja, né? Porque hoje a gente vê como é a sociedade do mundo e eu digo, se fosse lá fora, talvez eu não estava mais casado. E graças a Deus a Igreja da Fé, na pessoa do pastor Rinaldo e de nossos pastores, pregando a palavra, ensinando realmente como é a vida, né? A vida prática e como deve ser e como agrada a Deus, né? Como devemos viver para agradar a Deus. Eu mudei minha mente, né? Mudei minha mente que antes, se não pensava em casar, era a vontade de casar, né? E, assim, quando eu me converti, eu já namorava com Luana há um ano, praticamente um ano, né? E, às vezes, eu fico refletindo, Luana foi o meu primeiro ministério, digamos assim. Luana, ela era lá da fé já desde criança, mas, com o tempo, acabou se distanciando, né? Então, namorando com ela, né? Conheci ela em festas, sim, né? Conheci ela nas festas. E aí eu me converti. Passei aí, né? Assiduamente para os cultos. Sempre quando tinha, sempre estava lá. Não faltava nada, né? Eu tenho até um exemplo que eu fiz até uma raiva. Meu pai, eu já era adolescente, jovem. Meu pai ficou com raiva de mim, porque eu tava, assim, para ajudar em casa, papai queria que eu fosse trabalhar, e eu procurando emprego, aquele negócio todo, não conseguia, papai conseguiu um emprego para mim. Aí papai, eu consegui um emprego, que era até lá no Normandy,
lá no Hotel hotel. Normandia. Aí ele disse, você vai lá, conversa com um cara lá, procure fulano de tal, e ele vai dizer como é que vai ser. Aí eu fui. Opa. Fui. Cheguei lá, o cara disse, ó, é pra trabalhar à noite. Primeira coisa que vem na mente, vou faltar o culto. Rapaz, não quero não. Não disse eu quero não. Cheguei em casa, disse a pai. Pai, eu não aceitei não. Pai ficou lá com a cara, né? Porra, quero nada. Aí como é que eu vou pra igreja? Então, assim, eu tava ali direto, né? E quando eu tomei, assim, depois da minha decisão e ali a firmeza e fui sendo discipulado, né? Rinaldo, ele é um homem de visão, né? Às vezes eu costumo até dizer assim, rapaz, tem muita gente ali na igreja que é difícil dar um não para Rinaldo, né? E aí eu digo assim, ele me pregou uma peça, mas ele sabia o que ele tava fazendo. Eu, com novo convertido, praticamente 3 meses de novo convertido, Rinaldo, você vai ser líder dos jovens. Ministério. Aí eu Das eu armas passei de uma Deus. semana digerindo isso que ele me disse. Assim, agora, o que eu vou fazer? E eu comecei a ter resistência no meu namoro, né? Luana não tinha voltado ainda. E eu passei assim a ter um pouco dessa resistência e conversando com ela, às vezes ficava ali aquela dificuldade, né? Porque eu queria ir para a igreja, ela não ia, né? Até que chegou um dia que eu até quando ela assistir, ela vai. Mas eu cheguei para ela, Rinaldo sempre me aconselhando, claro, né? Sempre a gente conversando. Cheguei para ela e disse: vamos conversar sério aqui. A gente já tava com mais de 1 ano de namoro. E eu cheguei para ela e disse: olha, a decisão que eu tomei é uma decisão certa, séria, e eu não vou voltar atrás. Então, ou você me acompanha, ou se você for seu empecilho e eu ter de escolher entre estar no evangelho, na igreja, e você já perdeu. É a convicção, né? Então, É o certo. emociona. É E isso ela que- voltou. Graças a Deus, está firme até hoje. Amém. Amém. Estamos testemunha disso. E essa questão que eu fiz com ele foi o seguinte: depois que eu chamei, Todo pastor já pode ir pro bloco final. depois que eu chamei ele para ser líder do jovem, eu chamei todos os jovens também. Eu disse: olha, ele tem 3 meses de convertido. Se ele desviar, a culpa é de vocês. Se ele não permanecer, porque vocês, como jovem maduro, é que tem que dar assessoria a ele. Então foi assim que a gente fez. Você vai, mas eu chamei nos bastidores, eu disse: vocês são responsáveis para ele dar certo ou não. Porque vocês são os velhos, tem gás, ele quer, ele é novo convertido, e vocês têm que dar todo o respaldo. E isso foi muito bom. Foi nesse tempo que a mocidade cresceu muito. Porque não era só ele, tem um grupo também que querendo ajudá-lo, né? Então, todo mundo trabalhando. E foi um momento muito bom. Foi 3 anos de ministério, teve dificuldades, mas tivemos muitos resultados Muito bons. resultado. Seu cunhado contribuiu muito para meu casamento. Que ele pediu para mim falar com Luciana para namorar com ele. Eu se vi de cupido, pastor, na igreja, o pastor sabe disso. Aí, em vez de se ajeitar pra ele, você ajeitou pra Eu você. tô pra você. Não, eu passei 3 meses pedindo a ela para namorar com ele. Quando eu vi que não tinha jeito, eu cheguei para ele: meu irmão, você tem alguma dúvida que ela não quer? Não, tenho não. Pronto, agora quem vai casar com ela sou eu. É isso aí. É isso aí, pessoal. Isso aqui é a história da Igreja da Fé. E eu espero que vocês estejam gostando. Se você é crente da igreja, pegue esse conteúdo, compartilhe com algum conhecido, com alguém que já participou ou que participa da Igreja Batista lá da Fé. Beleza? Vamos para o nosso bloco final. Tem uma pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês sobre se vocês pudessem resumir a Igreja da Fé em uma palavra. Qual seria essa palavra? Vamos começar aqui pelo pastor Rinaldo. Família. Família. Por quê? E por quê, pastor? Porque a unidade da igreja, a comunhão dentro da igreja, os objetivos da igreja, está tudo relacionado à família. Então, quando Paulo chama a igreja de família de Deus,
Então, tem muitos textos. O povo de Deus é uma família. Então, você pode ver outros aspectos, mas a família é unidade, é compreensão, respeito e convivência. Então, a igreja, para mim, é uma família do pé à ponta. Nada melhor. Até algumas pessoas dizem, mas o senhor, quando saía para fazer conferência, o senhor não leva a sua família? Eu disse, não, minha família é a igreja. Eu era solteiro ainda, meu filho. Família é igreja. Aí depois que a gente casou, então também Maria ficava em casa. Mas eu tinha convicção de que ela compreendia isso. A igreja é nova, nós vamos para lá e vamos ter bastante problemas, viajando todo mundo, começou a nascer o menino. Primeiro que a viagem que a gente fez foi com o Márcio, eu paguei 4 dias, Maria ficou 4 dias no posto de saúde, com o Márcio com infecção intestinal. E foi muito difícil. Então a gente observou isso de maneira bem clara. E teve um tempo que eu fazia 3, 4 conferências num mês. Saía 3, 4 vezes. Os irmãos chegaram e diziam a mim, pastor, eu faço uma conferência aqui, que o senhor está saindo demais. Então foi quando a gente foi diminuindo. Mas terminou a conferência lá, eu já voltava, dependendo da hora. Por quê? Porque eu tenho uma família para cuidar. E não era minha família, era a minha igreja. E isso, quando eu tive aquele incidente do sangramento, a menina dizia assim, pastor, você não está nem triste, não, está doente, você não estou doente, não, viu? Você me botaram aqui dizendo que eu estava com Covid, não estou com Covid, eu estou com vontade de voltar para a minha igreja para pregar. Tem culto lá e eu aqui, sem estar doente, aqui deitado, internado numa UTI. Microfone, pastor. Microfone. Internado numa UTI aqui, e a igreja lá para fora, todo mundo cantando, e eu aqui. Eu quero voltar, eu quero ir embora, porque aquele povo lá precisa de mim e eu preciso deles. Então, é uma família. Igreja é família. Próximo. Suzana. Eu estava aqui pensando em 2 palavras, mas eu vou citar uma, convicção. Eu gosto muito dessa palavra convicção, tanto para mim quanto para eu vejo na nossa igreja também. Então, nossa igreja ela tem crescido porque nós somos convictos do que a gente crê, né? Do nosso propósito, nosso objetivo, né? Que é adorar a Deus, que é alcançar almas, né? De aumentar essa comunhão entre os irmãos. E a convicção ela é vista claramente no nosso pastor, né? Então, assim, a convicção dele fez ele perseverar, né? Nós passamos por muitas batalhas, muitas dificuldades, mas a convicção de que eu estou certo, de que eu estou no caminho certo, eu tenho que fazer alguns ajustes aqui e ali, mas eu estou no caminho certo, me faz não parar, né? Então, assim, aí junta com a perseverança, né? Então eu persevero, então eu continuo lutando, né? E vem o crescimento. Uma hora vem, né? Porque tem um tempo para tudo. Então, quando eu não desisto porque eu tenho convicção. Então, nossa igreja, ela tem, para mim, essa palavra é bem, descreve bem nossa igreja. A convicção mesmo. Muito bem. E você, Renato? Eu achei mais fácil quando você perguntou, o pastor falou logo família, né, pastor? Que realmente a gente é uma família, graças a Deus. Mas eu vou definir a palavra, uma palavra que muita gente acha que ela é fraca, mas não é. É a nossa identidade, regular. Muita gente não entende a palavra regular, né? Nós somos Igreja Batista Regular da Fé. Então, nós somos batistas pelo batismo, né? A doutrina e tal. Regular é algo constante. Desde o início, desde que a gente começou a conversar aqui, a gente falou numa coisa só. E se a gente estiver vivo, Jesus não tiver voltado, daqui a 15 ou 20 anos, e a gente estiver aqui novamente, a gente vai estar falando a mesma coisa. Por quê? Porque nós somos regular. Não existe uma família sem regras. Ele precisa de regra para sobreviver, viver corretamente, para ter comunhão. Então, nós temos regras que é a palavra de Deus, né? A única coisa que a gente segue, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Nós somos regular por essência e vamos continuar sendo Igreja Batista Regular da Fé. E uma observação aqui, Renato, sua palavra. No ditado popular, que regular não é bom nem é ruim. Mas qualquer dicionário que se preze, regular é segundo as normas. Você vive segundo as regras, segundo as normas que Deus quer. Então, regular para a gente é viver de acordo com a palavra de Deus. Com certeza. E aí? A minha palavra que
que eu defino aqui é propósito. Temos 10 minutos. Né? Por que propósito? Metas, projetos, ideias, tudo partindo da cabeça de Rinaldo. Cada um aqui tem um pouco disso, fez parte de algum planejamento que Rinaldo fez, né? Esse planejamento ele foi alcançado, avançou, teve resultados. Então não tinha como ter todo esse traquejo sem propósito. E Rinaldo, além de ser um homem de visão, né, junto com a Igreja da Fé, agora eu digo num todo, tem esse propósito de avançar o reino, né, de alcançar cada vez mais almas e crescer, e sempre com esse propósito e esse planejamento abaixo de oração, com o direcionamento que Deus dá. Ótimo, ótimas respostas. A minha seria a noiva de Cristo. A noiva pode tudo. Tem o tempo dela, chega, chama a atenção e faz acontecer. Não é verdade? Estamos chegando ao fim dessa edição desse podcast. Para mim foi um sucesso, gostei demais. Se você gostou, clica, compartilhe com um amigo e comenta aqui embaixo alguma história que identifique você, a igreja. Igreja Batista Regola da Fé, 50 anos, nossa história, nosso legado.